A Bíblia diz em Tiago capítulo 5 que a oração do justo é poderosa e eficaz, e é uma das armas espirituais contra as forças do mal. E mesmo assim, muitos cristãos não têm o costume de orar. Outros até oram, mas não têm os seus pedidos atendidos pelo Senhor, porque insistem em pedir de forma egoísta, somente para satisfazer as suas vontades. Mas você sabia que muitas pessoas, mesmo orando diariamente e pedindo coisas que estão de acordo com a vontade de Deus, não são atendidas porque não estão dispostas a abandonar certos hábitos e não querem esperar o tempo certo de tudo acontecer? Saiba que aquilo que você faz depois que termina de orar pode determinar se Deus vai atender ou não a sua oração. É claro que orar todos os dias é muito importante, mas nós não podemos esquecer que as nossas atitudes, depois de fazermos pedidos a Deus, também contam muito. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 coisas que você nunca deve fazer depois de orar, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida espiritual e na sua comunhão com Deus. Amém? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você receber todas as notificações quando eu colocar os vídeos novos. E se você deseja ganhar meus 2 e-books com mensagens de fé e oração, além de ajudar instituições de caridades apoiadas por mim, clique então no botão abaixo do vídeo Seja Membro para você saber mais, ok? Então vamos começar. A primeira coisa que você nunca deve fazer depois de orar: não se apegue a um pecado. Depois de terminar o seu momento de oração, você não deve cometer um pecado intencionalmente. Mas como assim, pastor? Você pode estar se perguntando. Bem, eu vou te dar um exemplo para você entender melhor. Imagine que você acabou de sair do seu quarto após o seu momento de oração e encontrou com seus amigos. Depois vocês foram em um barzinho, começaram a beber e você até ficou com alguém lá, sem compromisso nenhum. Ou seja, você acabou de cometer um pecado intencional, porque você conhece a palavra e tudo que ela adverte, mas mesmo assim você fez isso. Então tudo aquilo que você disse a Deus minutos antes em oração parece que perde o valor para o Senhor. E isso serve para todas as áreas da sua vida. Veja o que a Bíblia diz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Olha isso, irmãos. Eu não estou dizendo que você precisa ser perfeito para buscar a Deus. Se fosse assim, nenhum de nós poderia orar, porque todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós somos salvos e só podemos ter comunhão com Deus pela graça, porque nós não merecemos nada. Veja o que o apóstolo Paulo disse. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Todos nós pecamos, irmãos, somos indignos, mas o Senhor escolheu nos amar e nos abençoar. Porém, quando decidimos pecar logo depois de orar, mostramos a Ele que a nossa oração não foi sincera. Eu sei que todos nós temos nossas dificuldades, nós temos vontades da carne que muitas vezes são mais fortes do que nós, e por isso o apóstolo Paulo disse que o bem que eu quero fazer nem sempre eu faço, mas o mal estou sempre fazendo. Por isso, sempre que você estiver terminando de orar, lembre-se de confessar todos os seus pecados e pedir ao Senhor Jesus para te ajudar a vencer as tentações. Desse modo, por mais que você venha falhar em algum momento do dia, o Senhor saberá que você agiu com sinceridade no seu coração. Nós não podemos ser como aquelas pessoas mencionadas por Jesus quando ele disse: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A segunda coisa que você nunca deve fazer depois de orar: não seja um hipócrita. Jesus é o exemplo perfeito de como devemos ser em todos os sentidos da nossa vida, inclusive quando o assunto é a oração. Jesus orava e depois ele praticava a palavra. E em momento algum na Bíblia, nós vemos que Cristo conversou com o Pai e em seguida tomou alguma atitude ou teve algum tipo de pensamento diferente do que o Senhor esperava. Isso significa que a vida de Jesus estava completamente em harmonia com as suas orações. E nós devemos ser assim também. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim.
Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Ou seja, não adianta você dizer a Deus em oração que o ama e logo em seguida faz mal contra alguém, conta uma mentira ou faz uma fofoca. Ou então, você diz na oração do Pai Nosso que seja feita a vontade do Senhor. E em seguida, você age de forma egoísta e faz aquilo que acha melhor, sem se preocupar em praticar a palavra de Deus. Isso tudo, meu irmão, é agir de forma contrária à sua oração, e uma das consequências disso é não ser atendido pelo Senhor. Deus quer que os seus filhos sejam honestos e justos, sem hipocrisia e falsidade. Não adianta você parecer muito santo durante a sua oração e minutos mais tarde deixar que o pecado domine a sua vida. Se você quer ser atendido pelo Senhor, faça como o rei Davi, que se arrependeu e mudou de vida. Veja o que ele disse: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A terceira coisa que você nunca deve fazer depois de orar: não se esqueça das promessas de Deus. Uma das coisas que nós fazemos durante os nossos momentos de oração é adorar a Deus e pedir a Ele que cumpra as promessas dele na nossa vida. E se analisarmos bem o que está escrito na Bíblia, veremos que o Senhor tem planos maravilhosos para cada um de nós. Então, se é assim, por que nós passamos tanto tempo do nosso dia, inclusive depois de orar, sendo pessimistas em relação ao nosso futuro e aos planos que o Senhor tem para nós? Por que será que nos esquecemos tão rápido das promessas do Senhor e permitimos que os pensamentos maus dominem a nossa mente? Por acaso Deus volta atrás em alguma de suas promessas? Eu tenho certeza que não. Vamos ver o que a Bíblia diz. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Por isso, meu querido irmão e minha irmã, não se esqueça da fidelidade de Deus logo que surgir a primeira dificuldade depois de você ter orado. É claro que todos nós temos os nossos momentos de fraqueza, em que duvidamos até mesmo da bondade do Senhor para conosco. Mas depois da oração, esse tipo de coisa não pode mais acontecer, porque você estará concordando que os seus problemas, os seus medos e as suas lutas são maiores que o poder de Deus. A quarta coisa que você nunca deve fazer depois de orar: não esqueça de agradecer a Deus por te ouvir. Mais uma vez, nós vamos usar Jesus como modelo de como agir no momento da oração. Vamos ler uma passagem de João capítulo 11, que narra a ressurreição de Lázaro. Diz assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Maria, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Olha isso, irmãos. Jesus agradeceu ao Pai porque ele havia ouvido a sua oração para ressuscitar Lázaro. E mesmo antes do milagre ter sido feito e aquele homem ter deixado o túmulo caminhando, o Mestre já estava louvando ao Senhor por ter lhe escutado. E nós devemos fazer a mesma coisa. Nós não devemos esperar o milagre acontecer para agradecer a Deus. Não podemos inverter as coisas e louvar ao Senhor somente depois que tudo deu certo. Precisamos ser como Cristo e demonstrar toda a nossa gratidão ao Senhor por ter nos ouvido antes mesmo dele nos atender. Caso contrário, estaremos dizendo ao Pai que ele só merece a nossa fé, o nosso louvor e a nossa gratidão depois de fazer aquilo que desejamos. Então, meu irmão, se você orou pedindo por um emprego, agradeça antes da empresa te ligar. Se você pediu por um casamento abençoado, agradeça antes mesmo da pessoa certa chegar. E se você clamou por uma cura na família, diga: obrigado, Senhor, antes mesmo do resultado dos exames. Eu tenho certeza que Deus vai se agradar da sua fé e da sua atitude. Amém?
E a quinta coisa que você nunca deve fazer depois de orar: não pare de buscar a Deus. Um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou é que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. E ele deixou isso muito claro quando contou a parábola do juiz injusto e da viúva, que está em Lucas capítulo 18. Nesta parábola havia um homem mau que não tinha respeito por Deus nem pelas pessoas. Ele era juiz, mas não estava interessado nem um pouco em fazer justiça. E Jesus contou que na sua cidade havia uma viúva, que sempre vinha pedir justiça contra o seu adversário. E esses pedidos irritavam aquele juiz. Naquela época, ser viúva era estar em uma posição muito difícil. As mulheres tinham poucos direitos e muitas vezes não eram levadas a sério, especialmente em tribunais. E já de idade e sem marido para defender, aquela viúva corria o perigo de sofrer muitas injustiças e cair na miséria. A lei de Deus tinha instruções muito claras aos juízes para fazerem justiça aos mais necessitados, incluindo as viúvas. Mas aquele homem não estava preocupado nem um pouco em cumprir a palavra do Senhor e ele ignorou os pedidos daquela mulher por algum tempo. Mas aquela viúva não desistiu e ela continuou pedindo justiça. E por fim, chegou uma hora em que o juiz ficou cansado daquela senhora e ele fez justiça só para se livrar dela. Jesus quis dizer aqui que, ao contrário daquele juiz, Deus é justo. Ele é o nosso juiz e ele nos ouve quando nós oramos. E se até uma pessoa ruim faz justiça quando é importunado, quanto mais o Senhor irá atender as orações de quem clama a Ele dia e noite. Amém? Então, meu querido irmão e minha irmã, eu gostaria de encerrar essa mensagem com um outro ensinamento de Cristo muito importante. Veja o que ele disse em Mateus capítulo 7. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Glória a Deus, irmãos. Deus quer ouvir as suas orações. Pode até ser que ele demore um pouco para atender o seu pedido, ou até mesmo que ele não realize o desejo por entender que aquilo que você está pedindo não está de acordo com a vontade dele. Mas mesmo assim, é muito importante você perseverar em oração e não cometer esses 5 erros que eu mostrei a você. Assim as portas de Deus sempre estarão abertas para você. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, por favor, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.